Boa noite, pessoal. Aqui é Serginho de Jesus, mais um episódio do podcast Pode Ser, onde a gente conversa sobre educação, esporte, cultura e tudo aquilo que envolve. Hoje o assunto é um pouquinho diferente do nosso métier, chegando com muita força agora, inclusive pelas escolas. E hoje eu vou conversar com um cara que conhece demais. Conheci ele na Secretaria de Educação, nosso gestor adjunto de Educação, Mário Eugênio. Boa noite, Mário. Tudo bem aí? Boa noite, Serginho. É um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho, Obrigado. Sua dedicação lá na Secretaria. E é uma satisfação estar aqui para a gente bater um papinho. É legal. Mário, eu te conheci na Secretaria, né? E antes da Secretaria, existe um Mário Eugênio que chegou à Secretaria. Então, fala um pouco de você, no seu currículo, de onde que você veio da área privada, né? Não veio direto da área pública, né? Se a gente for começar assim, bem na infância mesmo, eu sou um menino que sou filho de professores. Legal. Meu pai professor, depois diretor, depois dirigente regional de educação. Minha mãe professora, diretora. Eu brinco que a minha infância foi na escola. Eu fui o primeiro aluno, acho que do Brasil, que estudou em tempo integral numa escola pública, porque isso nos anos 60, né? Então eu tinha aula de manhã e de tarde ficava na escola com a minha mãe, que era a diretora da escola. Não tinha nem como fugir, não podia nem fazer bagunça ainda. Não. Eu ia lá para uma salinha, ler, fazer meu dever de casa. Então eu ficava o dia inteiro na escola. E às vezes ainda lembro que acompanhava a minha mãe, que ela dava aula no supletivo à noite. Acho que 2 vezes por semana. A gente saía ali da escola estadual, pegava um ônibus e ia para uma gráfica Lanzara, no Cambuci, em São Paulo, onde ela dava aula no supletivo e eu ficava lá. Só que eu já podia brincar. Então eu ficava brincando, não tinha que ficar estudando. Pelo menos um tempinho tinha de brincadeira, né? E essa minha formação, essa minha vida na educação foi me levando, né? Talvez o que tenha mais me impactado em termos de formação foi quando eu cheguei nos 14 anos e meu pai, que já era, naquele tempo ele era supervisor de ensino, falou assim, olha, o Senai está montando aí um negócio muito louco que se chama habilitação profissional. Você vai fazer o ensino médio e vai ter uma profissão junto, é uma escola de tempo integral, 4.800 horas de curso em 4 anos de duração. E ele falou, você não quer ir? Eu falei, então eu vou. E aí fui para o Senai, estudar na escola Senai Suíço-Brasileira, que é uma escola que fica em Santo Amaro. Na primeira turma dessa escola, um convênio do Senai com o governo da Suíça. Que legal. Então nós tínhamos tinha um diretor e mais 5 professores suíços na escola. Fiquei lá durante 4 anos estudando. E sempre fui muito de falar, fui do centro acadêmico, fui do grupo de teatro da escola. E aí, no final, o diretor, que já era um profissional brasileiro, o professor Walter Vicione, falou para mim assim, você não quer continuar aqui não? Eu falei, mas como continuar? Não, você continua aqui como professor. Eu vou fazer um processo seletivo especial e vou contratar os alunos para serem professores aqui. Porque bacana. Vocês são os que mais conhecem dessa escola. Eu falei, é verdade. E aí eu lembro que eu tinha 18 anos, o Senai não podia contratar como profissional, como professor, né? Era instrutor que se falava, né? Como instrutor, uma pessoa com menos de 21 anos. E aí ele precisou lá negociar, abrir uma exceção e nos contratou. Mais de 30 alunos fizeram a seleção e 4 foram escolhidos. Aí eu fui um desses 4 e comecei a trabalhar lá. E a partir daí, meu caminho foi entre educação e tecnologia. Então, dali eu fui para uma área mais de relacionamento, de mercado, de visitar empresas, de levar cursos para as empresas. E aí foi minha carreira durante 40 anos. Eu trabalhei no Senai, depois no SESI, que são a mesma gestão. Sistema S, né? Isso, por 40 anos. Legal. Aí sai o Mário corporativo, empresa, apesar de ser um sistema diferenciado, mas ainda é uma corporação, né? E vem para o mundo público. É muito diferente? Não, Serginho, eu diria que não é não, viu? Não. A eficiência da gestão, pelo menos a experiência que eu tenho é aqui de Jundiaí, a eficiência da gestão aqui é uma eficiência privada,
há uma preocupação muito grande com entregas, com resultados, com indicadores. Eu acho que muda, talvez, a forma de você administrar. No Senai e no SESI, a gente era regido pela CLT. Sim. Né? Então, você tinha o emprego até o momento em que a empresa quisesse. Né? Se ela não quisesse mais, você não estava fora. E aqui na prefeitura você tem essa coisa da estabilidade, do funcionalismo, que eu acho interessante. Mas a gente trabalha muito. Dentro da secretaria trabalha demais. Trabalha muito, manhã, tarde, noite, sábado, a gente trabalha bastante. Uhum. E aí você chega na secretaria como gestora adjunta da educação para ver a parte mais tecnológica, né? Tem a parte pedagógica, que já tinha uma gestora adjunta, já tem a gestora adjunta, que é a Tânia, e você chegou mais para ver a parte tecnológica, né? E como foi esse olhar, né? Conhecer, apresentar, da gente conhecer um pouco do mundo para fora, né? Porque eu sou da rede, sou professor de educação física e hoje sou coordenador do laboratório de tecnologia. Se eu fosse falar 5, 6 anos atrás, jamais me imaginaria sendo coordenador de um laboratório de tecnologia. E o mundo é fascinante. Então, assim, você tem uma vasta experiência, que a gente já bateu altos papos sobre isso. Então, assim, como que foi esse processo de você chegar, você conhecer e começar a pincelar alguns projetos para a gente conhecer o mundo externo, fora da prefeitura? Eu acho assim que foi uma experiência extraordinária, foi um aprendizado muito grande de ambas as partes, minha e da equipe. E eu sempre procurei trazer as coisas, conversando com as pessoas, vendo as necessidades, vendo as demandas, né? Então, sempre foi uma coisa muito tranquila, muito consensuada, né? E acho que a gente conseguiu fazer aí grandes coisas, né? Sim. Se a gente for olhar, por exemplo, o hobby, né? Nós estamos falando aí de ensinar linguagem de programação para crianças de 4 e 5 anos de idade que nem estão completamente alfabetizadas ainda. Então, eles aprendem a programar antes de escrever. Né? Sim. E aí fui procurar um produto que, com a turma da robótica eu já conhecia, fui procurar um produto que servisse para isso. Né? E aí a gente fez a aquisição, a introdução, a formação do pessoal para o hobby, que eu acho uma coisa extraordinária. A Jundiaí foi a primeira prefeitura que implementou o hobby na educação infantil de forma efetiva e para toda a rede, não é um projeto piloto, não é uma experiência, tá em toda a rede. Aqueles pilotos que fica 10 anos, né? Só em 2, 3 escolas e tal. A gente conseguiu implantar na rede toda, você foi um excelente colaborador para isso também. E a gente vê que graça que é as crianças entenderem o que é uma linguagem de programação. Comandar, na verdade, não é um robô, né? Para eles é um brinquedo. É um brinquedo. Eles comandarem um brinquedo e eles entenderem toda a questão dos comandos, né? Andar para frente, andar para trás, virar à esquerda, virar à direita, girar, tocar música. Né? Então, isso para mim foi muito gratificante, né? O próprio FabLab da prefeitura, né? O FabLab, eu participo desde que a gente implementou a rede FabLab no SESI em 2014, eu participo da rede FabLab Brasil, participo até hoje. Tem reuniões mensais, online. O nosso FabLab aqui de Jundiaí, da prefeitura, ele é um dos mais ativos do Brasil. Sim. Ninguém bate a gente em número. A gente vê pelas redes, né? Porque uma primícia do FabLab é a gestão aberta, né? Então tem as câmeras abertas lá. Isso. E a gente vê os Fab do nosso login. E o nosso sempre está cheio do pessoal uma vez a semana ou a cada 15 dias que tem gente dentro do laboratório. O que eu acho assim é que as coisas são levadas muito a sério aqui na secretaria, na prefeitura. Então, se é para fazer, vamos fazer mesmo. E o nosso FAB tem uma produção, vamos chamar assim, uma produtividade gigantesca que as pessoas não acreditam. Como é que vocês conseguem? Trabalhando, indo na escola, levantando os problemas, trazendo, fazendo HTPC, enfim, são estratégias. Sim. Que o pessoal muitas vezes nos laboratórios, eles ficam numa atitude muito passiva, né? Bom, eu estou aqui, estou à disposição, se alguém quiser, me procure.
né? E a gente sabe que isso não funciona, né? Acho que tem que ter a iniciativa. Então, eu falo, né? Eu fui guardinha. Então, lá em 88, quando eu entrei na prefeitura como guardinha, a gente tinha uma ficha e uma das coisas que era assinaladas na ficha era iniciativa. Então, você tinha alguns quesitos que você tinha que cumprir durante o mês para você receber o salário. Se você não cumprisse alguns quesitos, você perdia em porcentagem no seu salário, né? Então, eu acho que a gente, dentro do laboratório hoje, a gente consegue fazer esse papel. Então, sai do laboratório, vai até a escola, vê a dificuldade da escola, traz para o laboratório, conversa entre a equipe e desenvolve. Então, quando as crianças chegam lá, elas já chegam sabendo o que elas vão fazer. Elas não estão para um passeio. Então, a gente fala, né? O mundo das crianças é um mundo extraordinário. Então, eles têm a atividade pedagógica deles lá, mas eles sabem que eles vão brincar. No laboratório, eles vão adquirir conhecimento. Então, eles estão... Vão brincar de uma outra forma, né? Então, eu falo assim, eles fazendo modelagem 3D, sai cada coisa que você fala assim, você só mostra os comandos básicos, como que faz, agora a criatividade é com vocês. Aí eu brinco com eles. A gente não vai precisar nem cortar a cabeça de vocês, vão tirar daqui de dentro, pela sua criatividade. E isso é importante, né? Você sabe que os Fab Labs, eles surgiram no ano 2000 lá no MIT, lá em Boston, nos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de tecnologia. E o nome que eles deram antes de Fab Lab chamava Centro de Bits e Átomos. E assim mesmo, Center for Bits and Atoms. Porque eles achavam, uns malucos lá, tem até um brasileiro... tinha que ter um brasileiro, para ter maluco tem que ter brasileiro no meio. Que assim, está todo mundo muito preocupado com computação, com bit, com... A gente precisa ir para o átomo. O que é o átomo? É o fazer, é o construir, né? E aí eles criaram o Centro for Bits and Atoms e começaram a lançar o seguinte desafio: construa o que você quiser. Esse laboratório vai permitir que você, professor, aluno, construa o que você tiver na sua cabeça. E aí foi surgindo, e aí surgiu o Fab Lab, que é o laboratório de fabricação digital, onde a gente tem essa frase, né? Se você é capaz de imaginar, o Fab Lab é capaz de construir. Então você tem toda a tecnologia para construir coisas. Então é esse mundo dos átomos. Você pode até planejar, você pode até desenhar, mas no final o produto é um átomo. O legal é assim, né? Eu sempre estou conversando com os professores lá e a gente sempre tem a mesma percepção. A gente fala a mesma coisa para todas as crianças. Então, chegou o 5º ano A da escola X. A gente fala para eles, vocês vão produzir um objeto que seja para o projeto de vocês. São 30 crianças, são 30 projetos diferentes, um do outro. Recentemente, passou uma menina de 4º ano e ela estava na oficina, a oficina essa que tem, né, que é de programação e a oficina Mães e Filhas. Ela estava na oficina de Mães e Filhas e ela queria produzir um negócio para ela, um suporte de celular. O suporte de celular você acha em qualquer loja, mas igual dela não tinha. Porque ela queria um suporte de celular que fosse uma estrela e tivesse um local para ela colocar o batom dela. Sensacional. E na produção, ninguém estava entendendo o que ela queria, porque ela se concentrou lá, colocou, começou a modelar, colocou a estrela, colocou a base, fez o furo, que não é fácil fazer o furo na modelagem 3D, uma criança de 5º ano, e todo mundo, o que vai ser isso? Calma que eu vou falar, calma que eu vou falar, calma que eu vou falar. E no final, ela que produziu a peça, ela tirou o batom do bolso e colocou. Deu certo. Isso é uma satisfação que é incrível, essa realização de você sair de uma ideia, passar por um projeto e depois poder construir isso de maneira física, né? Isso é o desentelamento das crianças, né? As crianças hoje estão na tela, né? Estão no mundo 2D. Então, quando você dá essa oportunidade para elas criarem alguma coisa física, tridimensional, cuja concepção foi dela, isso tem um preço enorme no aprendizado, né? Ela nunca mais vai esquecer isso. O conhecimento de mundo que elas têm, né? Tem um projeto do ano passado que é da escola do Terra Nova. Eu morei na Terra Nova antes de eu ir para a Vila Comercial, morava na Terra Nova. E as crianças, elas queriam construir um jogo. E eu falo que o jogo, ele é um dos elementos que traz a maior democracia dentro da sala, porque todo mundo pode opinar.
Então, se eu quero uma coisa diferente, eu tenho minha casinha lá para colocar meu detalhe naquela casa. E eles construíram um jogo que fazia o percurso de toda a extensão da Terra Nova, desde o Colégio Técnico, que é o comecinho da Terra Nova, passando por todos os equipamentos públicos, equipamentos privados, empresas, mercearias que tem na região. Eles colocaram todos os detalhes. Então, assim, o conhecimento de mundo, porque não é só entrar no bairro, é saber o que tem em cada... e saber a sequência. Como eu morei e vivo lá, pedalo muito para aquela região, eu vou até a escola sempre, porque é uma escola muito bonito, por sinal, né? E assim, as crianças construíram um negócio muito legal. Muito bacana. Você já deu um spoilerzinho falando que você trouxe o Fab Lab para Jundiaí, né? Como que deu esse processo? Você não era ainda da prefeitura, né? Você estava no SESI na época, né? E já tinha o olhar para a prefeitura de trazer o bem para a comunidade. Então, como que foi esse processo da chegada do Fab Lab aqui na prefeitura de Jundiaí? É uma história muito interessante, porque nós começamos com o primeiro Fab Lab em 2013. Nós adquirimos os equipamentos, montamos, e isso lá em São Paulo. Eu trabalhava lá em São Paulo, na Fiesp, lá na Avenida Paulista, na superintendência do SESI. Eu era encarregado desse trabalho de ciência e tecnologia para a educação. Então, a robótica. E aí a gente começou a ver o movimento dos Fab Labs crescendo. E aí resolvemos, então, começar o primeiro. O negócio foi tão surpreendente que a superintendência falou, não, toca, vamos fazer um orçamento aqui, quanto que você tem, e você vai fazer o número que couber nesse orçamento. Sim. E nós, em pouco mais de 2 anos, fizemos quase 19 Fab Labs na rede SESI. E aí o que aconteceu? No 2016, no final de 2016, por uma questão de acomodação de custos lá, o meu chefe me chamou e falou, você vai ser agora o diretor da regional de Jundiaí do SESI. Você vai continuar fazendo o que você faz e vai assumir mais aquilo. Nós precisamos diminuir um pouco o custo aqui, e então você vai para lá e toca essas duas coisas. Diminui o custo e aumenta a sua responsa, né? Pois é sempre assim, né? Aí assumi e vim para cá, a maior felicidade do mundo, coincidiu de ser exatamente o ano da eleição do Luiz Fernando, então ele iniciou em 2017 e eu, em 2017, peguei a coisa, eu cheguei aqui em novembro de 2016 e já comecei a me encantar pelo jeito da coisa como era. Né, pelo dinamismo, pela diferença de gestão. Porque uma coisa que a gente tem que fazer quando está numa gestão, uma diretoria regional, é conhecer todos os prefeitos, é conhecer todas as dinâmicas. Abrir o leque. E aí tem uma coisa muito engraçada que acho que eu nunca contei. O SESI tinha acabado de lançar um sistema SESI de ensino, que era um material didático, é o que todo mundo tem hoje. Né? Livro, formação depois tinha capacitação dos professores, dos diretores. E aí eu falei assim, não, eu preciso oferecer isso para a prefeitura, né? O sistema SESI. Mas aí, quando eu comecei a conhecer um pouco mais da educação de Jundiaí, eu fiquei com vergonha. Não dava. Falei, nosso sistema não... É a prefeitura que tem que ensinar a gente a fazer educação, e não a gente ensinar a prefeitura. E aí eu fiquei com essa coisa, o que eu posso oferecer que faça diferença? Quando eu conheci a Vasti, ela apresentou a Escola Inovadora, eu falei, não, tô lascado. A Escola Inovadora é um projeto extraordinário, com seus 3 eixos. Eu falei, isso aqui, o material do SESI é uma fração disso. Né? Sim. Aí comecei a pensar, e aí chegou um momento, olha só como as coisas vão juntando, né? Que o nosso primeiro Fab Lab estava ficando já na hora de trocar os equipamentos, que foi comprado em 2013. A gente já estava ali em 2017. E aí o pessoal veio para mim e falou, Mário, nós temos que trocar, porque esses equipamentos eles evoluem muito rápido. Sim. Né? Inclusive barateiam muito. Né? Então a gente ia trocar cortadora laser, a gente ia trocar as 2 impressoras 3D, fresadora CNC, em miniatura. Todos os equipamentos a gente ia substituir e mais, eu acho que 20 notebooks. Aí o próprio cara que me trouxe falou, Mário, por que você não oferece isso para a prefeitura? Porra, que ideia sensacional, né? Em vez da gente retirar isso do nosso e pôr no entreposto lá para ser leiloado, né? Deixar obsoleto e depois vender a preço de banana também. Vende a preço de quilo, né? De ferro. Né? Ninguém ia pagar o valor.
E os equipamentos estavam bons, você participou disso desde o começo. Eram obsoletos em termos, né? Mas estavam funcionando muito bem. A máquina de corte 3D tinha que ter um compressor para fazer o resfriamento. Hoje já não existe mais isso. Mas funcionava perfeitamente bem, estava em uso. E aí eu falei, olha só, vamos fazer esse projeto. E aí comecei a falar com o pessoal aqui da área de cooperação, né? Da prefeitura, conversamos com a Vasti, e a coisa foi caminhando, tanto que no lançamento da Escola Inovadora, eu estava presente, e o prefeito Luiz Fernando, que foi a pessoa que comunicou isso para os diretores de escola, naquele lançamento ele já falou, e nós vamos ter um Fab Lab aqui, da prefeitura. E de fato, por essa razão, quer dizer, a gente tinha um equipamento, a gente tinha uma prefeitura e a gente não tinha no Brasil um Fab Lab dedicado para crianças de escolas públicas. Então foi assim, foi um alinhamento aí de astral que, puxa, temos o equipamento, temos a prefeitura. Tudo caminhando para um fechamento feliz. Exatamente. Temos esse ineditismo, quer dizer, não existe no Brasil um Fab Lab que trabalhe com escolas públicas, né? Até hoje, a gente tem alguns, mas não chegam aos pés. E aí negociamos com a Vasti, com o prefeito, com o Parimoski, que era o secretário de governo, e disseram, olha, se vocês entrarem com o espaço e o mobiliário, o equipamento todo o SESI vai ceder, incomodato. Que é uma boa aquisição, né? Foi. E aí, pronto. Dali, um tempo, já fizemos o projeto, já batemos o martelo, firmamos um termo de cooperação, e aí, em outubro de 2018, surgiu o Fab Lab municipal. Local onde eu fui parar. E, olha, por obra do destino também. Não é falar, não, mas assim, como eu disse, é um dos mais ativos em termos de educação. Tem Fab Lab na Fiat, em Betim, tem Fab Lab no INSPER, em São Paulo, tem Fab Lab na USP, tem Fab Lab da Prefeitura de São Paulo, que eles chamam de Fab Lab Livre, que é um projeto que implementou 10 Fab Labs na periferia de São Paulo, muito interessante, mas nenhum voltado, focado, pensado nos estudantes do 1º ao 5º ano. Eu tenho muita conversa com vários amigos, né, até aqui no nosso podcast, da política pública. Então, não é uma política feita para durar 4 anos. É uma política que ela vai perdurar. Então, lá houve a cooperação do SESI. Até hoje tem uma pessoa do SESI dentro do laboratório, que esse é um dos termos do acordo. Tem a Bruna, que é pessoa mega dinâmica, pessoa sensacional. Ela, o braço direito nosso lá, porque quando dá BO em alguma máquina, Bruna, vamos lá, junta ela, junta o pessoal do Fab Lab, vamos resolver esse problema. Não sabe, grupinho de Fabers que ela tem do pessoal do SESI, pessoal, preciso de uma ajuda aqui. 2, 3 dias a máquina já está de pé de novo. A não ser quando precisa de uma peça, que às vezes a peça é um pouco mais específica, que demora um pouquinho de tempo, né? Fab Lab chegou, Fab Lab foi construído, foi constituído, fizemos 5 anos agora e... Já trocou os equipamentos? Já trocou os equipamentos. A cortadora laser, ela chegou. Eu engraçado, acho que eu falei só pro pessoal do Fab Lab, acho que eu não contei para você. A cortadora laser, ela chegou na pandemia. E ela chegou, o pessoal do SESI chegou para descarregar. Eu estava no laboratório esse dia, na época a gente estava trabalhando em sistema de revezamento, né? Então esse dia eu estava no laboratório, vai chegar a máquina aqui e tal. Eu cheguei, olhei a máquina assim, a hora que eu li todo o manual dela escrito em japonês, chinês, falei, o que? Você vai ficar 2 meses paradinha no canto aí. Vai que você negócio lá de Wuhan. Pois é, deixou em quarentena. Aí o pessoal da empresa já veio para fazer a instalação. Não precisamos mais do compressor hoje, não tem barulho, diminuiu bem. Então e a máquina que mais trabalha naquele laboratório. Fantástico. Ela trabalha muito. Fantástico. No ano passado, você fez um convite para mim, que foi... na verdade, foram 2 eventos, onde eu pude perceber o seu prestígio junto ao pessoal da robótica, pessoal da tecnologia. O primeiro evento foi... Esse aqui é o 2º ano, 3º ano que eu vou, que é a Bet Educar. No ano passado, você foi na quarta-feira e eu fui na quinta. Então, quando o pessoal viu que a Chá de Jundiaí falava assim, conversamos com o Mário Eugênio ontem, então
Muitas pessoas te conhecem dentro da Bet Educar, que é uma feira sensacional. Eu chamo de velha guarda da Portela, da tecnologia. A gente tem a velha guarda da educação física. E eu participei, você está com a camisa da Lego, com a blusa da Lego aqui, eu participei da FLL. Aqui em Jundiaí, eu e a professora Carolina, que trabalha comigo, somos os 2 únicos professores que temos uma medalha do evento da FLL. Dentro do evento, eu cheguei, a gente conversou muito antes do evento, né? Eu lembro a primeira reunião, que foi com a Dani, foi numa terça-feira à tarde. A primeira pergunta que a Dani falou para mim assim, você conhece a FLL? Eu falei, Dani, até ontem, às 8 horas da noite, eu não sabia nem o que era. Aí você me fez o convite no Politeama. Isso. Conversou no evento. No evento, durante o evento que a gente estava trabalhando, e nós trabalhamos muito naquele evento, porque nós éramos da comissão do evento. E você fez todos os trâmites à noite, para a reunião acontecer na terça-feira. Então, assim, eu conheci um pouco desse seu prestígio. Então, conta esse processo da introdução da robótica, dos campeonatos de robótica, da FLL, os outros campeonatos que tem, o campeonato de sumô que também tem, por aí. Hoje a robótica ela tem muita semelhança com o esporte. São várias ligas, são várias modalidades. É como se fossem vários esportes. Você tem o vôlei, você tem o basquete, que você joga no mesmo espaço físico. Né? Você adapta aqui e ali, o futebol de salão, e aí vai. Né? E hoje a robótica está assim, difundida no mundo todo. E quando eu cheguei lá, era só mato ainda. Desbravou tudo. Mas era dá para contar uma historinha também? Dá, pode. Tá à vontade. Tudo comigo tem história. Em 98, eu encafifei que eu queria ser diretor de escola do Senai. Eu era gerente de uma área de atendimento a empresas, de cursos sob medida. Aquilo estava já me deixando assim, entediado. Eu falei, não, eu quero ir para uma escola, eu quero ir para a ponta. É lá que acontecem as coisas. Aí prestei um processo seletivo que estava aberto, me habilitei para ser diretor de escola. Eu sou formado em pedagogia, tenho especialização em administração escolar. Falei, eu vou para a escola. Aí cheguei na escola Senai de Sorocaba. Pertinho. E o que aconteceu lá? Era uma escola antiga. É uma escola antiga, né, dos anos 60, e que não tinha modernização nenhuma. Então era uma escola que quem conhece mecânica, era aquele hangar, né, aquele galpão, com aquelas planas limadoras horizontais da Zoca. Da Zoca, trabalhei. Eram os tornos da Nardini. E tinha torno Imor, fresadora Imor, mas aquele ambiente verde escuro do Senai, sabe aquelas máquinas verdes? Então cheia de óleo. Cheia de óleo no chão. E a indústria de Sorocaba se dinamizando, né? Falei, eu preciso dar uma chacoalhada nessa escola. Não tinha dinheiro, não tinha investimento para fazer, mas eu preciso melhorar a maneira como a comunidade vê a escola. Aí comecei a ligar para os meus amigos, diretores de outras escolas, o que tem que dá para fazer aí que não tem custo assim adicional, não precisa comprar nenhuma máquina. Aí um deles falou assim, olha, tem um maluco aí chamado Marcus Wesley, que ele pegou uma representação da Lego para robótica. O quê? Lego é brinquedo, cara. Porque eu também imaginava isso. Lego é pecinha de encaixar, você vai falar, como robótica? Não, eles têm lá na Dinamarca um negócio, esse cara está trazendo para o Brasil. Liga para ele. Ele me passou o telefone, eu liguei para o Marcus Wesley. Ele era o presidente da Lego no Brasil e estava trazendo os primeiros processadores de robótica da Lego, que era o RCX. Até tem uma foto dele aí, depois vocês vão colocar. Eu pedi para eles colocarem depois. O RCX para quem conhece robótica hoje, é o tataravô do Spike, que está aí, que é o mais moderno. É o bisavô do EV3, né? Era um processador, um tijolão assim, grande, com duas capacidades de entrada e 2 de saída só. E aí esse cara chegou para mim um dia, apareceu lá com uma Fiorino, cheio de material. Falou, Mário, nós vamos fazer um torneio de robótica aqui para você. E o que eu preciso fazer? Não, você não precisa fazer. Me dá os alunos que eu treino e a gente faz um torneio aqui para você ver como é que é. E aí fizemos isso. Eu lembro que eu peguei um dinheiro da APM
e aluguei uma tenda de circo e pus na quadra, cobrimos a quadra da escola e fizemos o primeiro torneio de robótica do Senai. Que legal. Tá? E a partir daí, eu nunca mais me desliguei disso. E depois, em 2007, quando eu vim para o SESI, para essa área de tecnologia também, nós tínhamos que... O SESI estava implementando a educação em tempo integral. Então, a gente tinha que trazer para o currículo novos conteúdos, novos desafios que preenchessem a grade curricular inteira das crianças, o tempo todo que elas ficassem na escola, as 9 horas que elas ficavam na escola. A educação em tempo integral. Isso. E aí falei, puxa, robótica, vamos trazer os kits de robótica, vamos fazer essas crianças terem aula de robótica, porque está ligado à indústria, o SESI é mantido pela indústria, tem toda uma conexão. E a partir daí foi uma loucura. E a FLL é uma liga mundial, né? Ela tem no Brasil inteiro, é uma liga juntando dois parceiros fortíssimos. Um é a Lego e o outro é a FIRST. A FIRST não é um FIRST de primeiro, First Lego League, primeira liga, não. FIRST é uma organização americana, como se fosse uma fundação, e o acrônimo dessa palavra FIRST é para a inspiração e reconhecimento da ciência e da tecnologia. Aí deu o FIRST. E são os caras poderosíssimos nos Estados Unidos. Eles começaram no MIT também. E eles hoje, você olha os sponsors, né, os patrocinadores da FIRST, tem a NASA, a GM, a Ford, os grandes parceiros de comunicação, os grandes parceiros de tecnologia, Oracle. Por que os caras estão lá? Porque essas empresas enormes estão vendo que investir nas crianças, no desenvolvimento de novas habilidades, novas competências para crianças, é o futuro. Sim. Né? Muito parecido com o que está acontecendo aqui em Jundiaí. Então, a FIRST se uniu com a Lego e criou uma liga que vai desde o Júnior FLL até o FTC, que é para ensino, o First Tech Challenge, que é para o ensino médio. Né? Então, foi uma sacada muito interessante. A gente começou a entrar nesse mundo, né? E foi vendo que o diferencial que isso traz. Não é só falar, robótica, o menino vai ser nerd, ele vai aprender a programar. Não é isso. Na robótica, o que tem menos é robô. O que tem mais é cooperação, é trabalho em equipe, é lidar com as emoções, é aprender com os erros. É tudo que a gente quer de uma criança hoje. Me corrija se eu falar errado a pronúncia aqui, o Core Values. Tá certo? Então, assim, Core Values. Core Values, né? Como o pessoal fala mais rápido. É uma coisa que está em toda a empresa, que precisa ter a cooperação entre pares, mas ela precisa ser desenvolvida. Eu falei da ficha da guardinha, me foi desenvolvida a iniciativa. Então foi trabalhado desde quando eu tinha 13 anos de idade, ter iniciativa para algumas coisas. Então, ao invés de eu ficar esperando meu chefe, ficar na minha mesa esperando meu chefe falar, precisa fazer isso, vamos olhar o que precisa fazer? Às vezes é só arrumar uma cadeira. E é questão de iniciativa. E é legal porque quando eu recebi o escopo da FLL, eu comecei a ver as funções. Então você começa a enxergar nos alunos o que cada um pode fazer. Só que dentro do escopo está falando, os alunos precisam passar por todas as situações, né? Para que eles se desenvolvam também. Não vou falar só porque eu sou bom, então vou falar a minha deficiência também para eu poder evoluir também, né? Na avaliação da FLL, se um time for bom de robótica, ele não ganha o campeonato. Sim. Ele tem que ser bom de robótica, ele tem que ser bom nos valores principais, que são os core values, ele tem que ser muito bom no trabalho comunitário. Então ele precisa fazer alguma coisa, ensinar alguém que não seja, ou sejam os mais novos do time, da escola, eles precisam compartilhar o que eles sabem, né? E então isso é fundamental, quer dizer, você tem que ter um equilíbrio entre esses critérios todos de avaliação. Não adianta só construir um robô que vai lá e ganha as competições.
Só ser executor, né? Não funciona assim. Eu achei bem bacana, assim, depois de passar do primeiro baque, o susto, né? Porque eu saí do Politeama na segunda-feira à noite, fui para casa, fui digerir a situação, comecei a pesquisar algumas coisas. Na terça-feira, durante o dia todo, eu comecei a olhar o que era FLL. E eu comecei a enxergar a possibilidade de um trabalho muito maior. Porque nós escolhemos uma escola que já tem um laboratório de tecnologia. Nós optamos no momento pelas crianças do 5º ano, pela facilidade do horário que eles tinham na grade naquele momento. Mas se a gente tivesse um trabalho a longo prazo, daria para a gente pensar em trabalhar com o 5º ano, mas que o 5º ano formasse os menores. Então, a gente começar com o 5º ano fazendo a parte mais trabalhosa da situação, mas o 4º ano está embasado ali junto para eles verem como funciona. Porque no próximo ano eles vão ter toda a bagagem para fazer É isso mesmo, perfeitamente. A próxima função, né? E torna-se cíclico. Porque cada ano o 4º ano sobe, o 3º ano sobe e vai mantendo Antigamente chamava de café com leite na rua, né? Então vamos lá, o café com leite vem cá aprender pra gente... Os veteranos e os novatos. Isso, exatamente. E assim, uma coisa também que a gente aprendeu quando estava no SESI, nesse mundo da robótica, é que não existe só um tipo, né? Então você tem a FLL, é muito legal, mas é muito cara, porque os equipamentos da Lego são caros. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente pode democratizar um pouco mais isso? Como é que a gente pode levar isso para escolas públicas, né? E aí a gente foi descobrindo um outro mundo, por exemplo, o mundo da OBR, da Olimpíada Brasileira de Robótica, que também é espetacular, onde você pode ter um robô 100% construído pelos alunos. No caso da Lego, o robô tem que ser exclusivamente com peça Lego. Sim. Ele não pode ter nenhuma peça que não seja fabricada pela Lego. Na OBR é o inverso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar um Arduino, pode usar um microbit, pode usar o que você quiser para comandar o robô. E os desafios são em vários níveis, né? Você tem a prova de resgate, que é uma prova mais complexa, mas você tem provas mais simples, como você falou, o sumô de robô. Você tem eu lembro de uma competição que a gente tinha de tira-lata, por exemplo, que dá para você faz um círculo, 80 centímetros de diâmetro, põe 5 latinhas cheias de refrigerante, cheia de areia, e o robô tem que ir lá e tem que empurrar essa lata para fora do círculo, sem sair do círculo. Então, são coisas básicas, muito baratas e que dão um retorno tanto quanto a FLL. Porque parece ser simples, né? Você estava falando do círculo, eu estava lembrando da minha época de peão. Peão, bolinha de gude, que a gente jogava, só que era um objeto só. Então, assim, entrar no círculo, tirar o objeto é uma coisa simples. Só que programar, tempo, distância... Construir, porque você pode tirar... Tem 2 canecas aqui em cima. Então, você tira uma, como que eu vou fazer para chegar até a próxima caneca? Então, eu posso direcionar aqui para tirar só uma. Então, acho que é legal da gente pensar isso como um próximo passo, né? Porque a FLL aconteceu aqui, ela vai se deslocar para outra região. Eu não vi ainda no grupo da FLL, onde que vai ser desse ano aqui ainda. A de São Paulo, né, dessa região aqui. Mas a gente construir algo que oportunize crianças e adolescentes de participar desse mundo. Porque eu brincava lá na escola no passado. Eu, quando criança, não tinha dinheiro para comprar um Lego, porque era caro. E no ano passado eu estava recebendo para brincar de Lego. E o brincar entre aspas, porque eu tive que estudar muito. Programação, o EV3, tá lá comigo o EV3, né? O SESI me cedeu para estudar. É muita coisa, muita programação envolvida numa pecinha mais ou menos desse tamanho, né? Então, onde vai, quanto vai, tempo, velocidade, a distância, chegar, alavancas. Então, a gente tem que estudar muita coisa para a gente chegar a concluir um objetivo, né? É física pura, né? É física pura. Com crianças de 5º ano, lembrando, né? 5º ano, exatamente. E eu lembro quando a gente estava nos últimos dias de preparação, na última semana, a gente ficou, eu e a Carolina, a gente ficou o tempo todo na escola com as crianças para a gente programar os desafios. Então, como a gente não tinha tempo para a gente entender tudo, elas que estão começando os primeiros passos, a gente foi mais objetivo. Então, vamos olhar o tapete, vamos ver quais são os objetivos que a gente consegue fazer
e vamos... As missões, né? As missões, vamos lá que a gente cumprir essas missões. E eu lembro que a gente conseguiu fazer na escola um número de... A gente tinha feito no máximo 100 pontos, 110 pontos. A maior pontuação que nós fizemos dentro da escola. E os meninos, eles estavam... Se não, a gente vai fazer no dia do evento. Eu entrei no ônibus, sentava um menino de um lado, um menino do outro lado do ônibus. Professor, se a gente pega aquela missão, dá pra gente fazer assim? Eu já tô com a programação aqui na minha cabeça, vamos testar. Na hora do treino a gente faz. E nós conseguimos no dia chegar a 175 pontos, se eu não me engano. Que pra gente foi assim, extraordinário. Primeira participação. A única escola pública. Eu acho que a gente tinha as crianças mais novas do torneio. Sem dúvidas, mais novinhas. E nós chegamos em 17º. Isso se chama estratégia. Quer dizer, sim, não adianta só ter um robô bem feito. Você precisa ter a estratégia de como é que você vai atacar aquele problema. O que você vai resolver primeiro? Sim. Como é que você consegue a melhor pontuação com o menor número de missões possível? Se você não consegue fazer. Lembrando que você tem 2 minutos e meio para fazer tudo. 30. Eram 15 missões, se eu não me engano. Cada ano varia um pouquinho. Eram 15 estações das missões, mas tem estação que tinha 2 missões. A da galinha mesmo, ela tinha 3 missões na galinha. Então era uma tábua de passar, girar a galinha e abaixar uma alavanca. Então, você tem que discutir com as crianças e, por incrível que pareça, quando você dá a elas autonomia, elas respondem de uma forma, elas ensinam a gente, elas descobrem e vêm trazer para a gente as soluções. Não precisa você dizer, faça isso, faça aquilo. É só dar o problema. Então, é isso que o mercado de trabalho está procurando. Quer dizer, essas crianças amanhã, quando forem para uma universidade, elas vão ter uma bagagem extraordinária, seja de conhecimento técnico, seja de habilidades e atitudes, né? Então você tem que cooperar, você tem que ajudar o outro time, se precisar de alguma coisa. Tem uma lenda na FLL que as pessoas tinham um carregador do EV3, né? Que então saía um cara disfarçado de aluno pedindo emprestado um carregador para carregar o EV3 dele, que estava sem bateria. E aí as pessoas não emprestavam. Aí ninguém ganhou. A cooperação aí, então, a cooperação, né? Cooperação é fundamental. É bem interessante isso. Legal. Mário, eu sei que você não pode estudar ainda sobre robótica, você sempre a gente está batendo um papo de vez em quando na secretaria. Como que você vê o futuro da robótica? Onde que a gente pode chegar? Eu acho que a gente está falando agora de um outro componente, né? Porque a robótica, ela foi a junção da mecânica com a eletrônica. Sim. Né? Chamou no começo de mecatrônica, mas depois com a miniaturização dos equipamentos, com a redução de tamanho, você foi construindo componentes mais complexos. E aí você chegou até a robótica. Hoje, eu vejo que os robôs autônomos, eles já são uma realidade, né? Robôs que tomam decisões e que são capazes de carregar peso, transportar equipamento, simular determinadas tarefas que um ser humano, por exemplo, não poderia fazer. Eu acho que, você juntando esse desenvolvimento da programação e dos equipamentos, dos componentes eletrônicos e mecânicos, com a inteligência artificial, eu não sei o que vem por aí. Vem coisa realmente assim de breakthrough, de você quebrar paradigmas realmente. Porque se você olhar, quem quiser olhar, aí vai uma dica, entra no YouTube e digita lá Boston Dynamics. Boston Dynamics. Com DY, Dynamics. Você vai ver no YouTube os robôs dessa empresa. Uma empresa que começou no MIT, mas eles estão lá em Boston. É uma empresa que está desenvolvendo robôs que transportam, inclusive na questão militar, né? Você está vendo o que está acontecendo com os drones hoje. Sim. Na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, você vê a implementação massiva de drones, né? O drone é um robô que voa, né? E onde vai parar isso? Né? Não sei. A Boston Dynamics tem desde um cachorrinho, né, que parece um robô que parece um cachorrinho, que ele pode transportar coisas nas costas dele, daqui para lá, de lá para cá, subir escada, enfim.
até robôs humanoides mesmo, que fazem performances assim que você fica assustado. Né? Eu já entrei no site da Boston Dynamics e tem muita coisa interessante mesmo. E tem aqueles robôs que eles vão fazer busca em desastre, né? Então, caiu um prédio. O prédio implodiu aí, tem pessoas lá dentro. Então, ao invés de expor o bombeiro ou o socorrista ao perigo, o robô vai lá, faz a varredura, vê os locais de fragilidade e volta com todas as informações, né? Sobre isso tem uma história interessante, quer dizer, quando você teve o acidente nuclear de Chernobyl, morreram milhares de bombeiros, porque o reator começou a pegar fogo, eles não tinham o que fazer, eles tinham que atacar o fogo, e até piloto de helicóptero morreu de câncer depois, por causa da contaminação por radiação. Já em Fukushima, no Japão, que teve aquela tsunami, né, que arrebentou a barreira e entrou no tsunami, pegou o reator, né, eles usaram robôs, morreu ninguém. Porque todo esse ataque que foi feito, toda essa inspeção que foi feita com câmeras e tal, foi feita por robôs. Né? Então, é um avanço assim, exatamente nessa área. Quer dizer, onde o ser humano pode ser poupado, né, a gente vai usar robôs. Se você vai numa indústria hoje, aqueles trabalhos repetitivos, né, por exemplo, a pintura de um veículo. Então era um cara lá com uma pistola, com um negócio de tinta, o dia inteiro pintando. Hoje você pôs um robô que pinta tão bem quanto o ser humano. Solda em indústria automobilística, indústria mecânica. É um cara que às vezes tem que soldar em cima da cabeça aqui. Né? Hoje o robô que faz tudo isso, cara. Não tem que, o ser humano tá liberado para outras tarefas. O meu pai foi soldador por muitos anos, né? Quantas vezes que chegou em casa com a vista queimada? Principalmente quando chega para cima, você não tem posição, você precisa segurar o eletrodo, precisa segurar o equipamento, precisa segurar a máscara, não dá certo, né? Eu acho que o robô, você estava falando, eu estava lembrando da minha época de infância, os Jetsons. É que a gente olhava aquela família do futuro que ninguém imaginava. E hoje é a nossa vida. Hoje, muitas casas hoje tem um robozinho de aspirar pó. Que é um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico hoje que facilita a vida gigantesca. Tem um comercial de TV, esses tempos atrás, que tinha um cara surfando e de lá, pelo celular, pelo relógio, ele ligava o robô para dosar a comida dos cachorros, dos pets da casa dele. Então, assim, tá muito mais na gente do que a gente pode imaginar, né? E pensando nisso, o que a gente poderia criar para Jundiaí? Para Jundiaí, assim, pensar nessa junção: escola, tecnologia, robótica, empresas no futuro, porque a gente está trabalhando com crianças de 5 anos, mas elas vão crescer e um dia vão para a empresa. Eu entrei na empresa eu entrei com 14, que foi no Senai, mas eu comecei a trabalhar com 13. Olha, é um desafio extraordinário. Eu acho que as condições, do ponto de vista da educação de Jundiaí, já estão dadas. As crianças têm os seus Chromebooks, os carrinhos de carregamento de Chromebooks, têm as telas interativas, elas têm o hobby, que já passa um conhecimento muito importante. Eu acho que o que a gente precisa agora é juntar mais players. Se você pedisse uma sugestão, eu diria isso: juntar mais players nesse processo. Porque você tem aqui em Jundiaí grandes empresas, importantes empresas de nível de classe mundial, empresas líderes nos seus segmentos. E essas empresas poderiam nos ajudar a preparar essa mão de obra. E, no caso dos Estados Unidos, que eu lembrei, essas empresas americanas patrocinam a FIRST porque eles querem pensar no futuro, mas porque eles transformam aquilo numa forma de seleção. Eles já identificam os moleques que são, especiais. O item que não vai estar no currículo é ali. E que eles vão economizar no processo seletivo. Às vezes o cara fica gastando uma fortuna em dinâmica disso, dinâmica daquilo, no processo seletivo para encontrar uma pessoa que tenha facilidade de tal coisa. Se você acompanhando um torneio, você vai ver ali um monte de moleque que tem essa facilidade. Sim. Né? Então, quem sabe a gente amanhã não consiga aí no futuro juntar educação com a indústria, né? E com a tecnologia. Eu acho que isso Jundiaí só tem a ganhar com isso. Você está falando aí, a cabeça começa a virar milhão, né? Em Jundiaí eu tenho uma parceria muito grande, você também, a gente já conversou sobre isso,
com o pessoal do CIEB. O CIEB ele tem um trabalho com as crianças do estado e eu fui há uns 20 dias atrás, na virada inclusiva deles. Eu fui junto com o Diego, que é coordenador lá dentro do Mundo das Crianças, e eu fui conhecer um pouco de como é o trabalho com as crianças um pouco mais velhas, né? Porque a gente trabalha com as crianças ainda, né? Eles já estão com os adolescentes e com as pessoas com deficiência. E eu conversei muito com o Marcelo, que era o coordenador do CIEB, hoje ele está na diretoria de ensino, agora está a Melisa no CIEB. E, cara, dá sim. Você começa a conversar com quem é do ramo, o leque, você vai abrindo assim, e a cabeça fica milhão, né? Então, acho que é uma boa ideia de fazer algo em conjunto, né? Eu acho que quando eu fui supervisor de educação física, eu falava com o pessoal do esporte. Hoje, as crianças são minhas. Amanhã, elas serão de vocês. E a mesma ação para o Estado. Então, hoje, as crianças são nossas, está dentro da prefeitura. Eu sou servidor da prefeitura, então trabalho com as crianças. Daqui, nós estamos no meio do ano, no final do ano, uma geração nossa passará para o Estado. E serão deles. Exatamente. Então, o que a gente fazer junto, de a gente alavancar, porque apesar da criança estar na prefeitura e a criança estar no Estado, todas elas pertencem ao município. Todas elas moram na nossa cidade. Claro. Então, a gente pode fazer alguma coisa em conjunto para pensar nesse futuro e alavancar ideias e sugestões para desenvolver uns torneios. Você falou do tira-lata. É uma coisa super simples de fazer. Muito fácil e divertida. Quer dizer, as crianças, aquela história, aprendem brincando. Né? Aprendem brincando. No brincar, elas desenvolvem as estratégias, as competências, o planejamento, a construção, aprendem com os erros, que é uma coisa que hoje as crianças têm muita dificuldade, né? O erro, às vezes, é um castigo. Não é. Eu tentei e não deu certo, eu mudo um pouquinho, funcionou. Então, aprender com os próprios erros é uma competência assim, extraordinária. Eu sou bem suspeito, falo do brincar, né, professor de educação física, né? Deixa eu ver, 2019, 2018, eu tinha 2 terceiros anos, e um dos terceiros anos eu dava aula para ele na terça e na quarta. E todo final de aula os meninos ficavam no fundo da sala conversando. Então, um dia eu chamei eles para saber qual que era a conversa deles, e eles estavam falando sobre um jogo de celular. Eu peguei esse jogo de celular, fui jogar, cheguei em casa, baixei no meu celular o jogo, fui jogar o jogo, e nós pegamos o jogo do celular e levamos ele para a quadra. Nós fizemos 5 fases. E desse jogo virou um livro. Então, assim, quando você ouve a sua comunidade, você consegue desenvolver muito mais. No meu caso, eram os alunos, né? Agora a gente só ouvia a comunidade de Jundiaí, a gente consegue desenvolver ações. Perfeito. Jundiaí já é, de certa forma, pelos prêmios que as escolas do SESI aqui conseguiram, já é quase uma capital da robótica, né? Jundiaí já teve tricampeões mundiais, pentacampeões brasileiros, todos aqui da cidade, das unidades do SESI. E a gente tem também as escolas privadas, né? Que a gente pode também oferecer essa oportunidade para que eles participem de alguma maneira de um evento onde essas competências todas sejam mostradas. Então, eu acho que a gente tem tudo para ter aí no futuro uma iniciativa bem bacana para Jundiaí. Porque se pensar pública, privada, prefeitura, estado, todos eles vão para o mercado de trabalho lá na frente. Sim. Então, quem tem a ganhar é a cidade, que já não é à toa que a cidade hoje está entre as melhores cidades para se viver, melhores cidades em qualidade de vida. Os índices de Jundiaí são excelentes, não é à toa, né? Então a gente precisa desenvolver para que continue avançando e melhore também, né? Perfeito. Você acha que dá para ter um torneio aqui em Jundiaí? Dá, claro que dá. Não é difícil de fazer isso, não. Uhum. Se houver boa vontade das áreas envolvidas, eu acho que não custa nada, ou custa muito pouco, né? E é possível, sim, a gente estimular esse tipo de ação aí nas escolas, sejam municipais, sejam estaduais, sejam privadas. Você falou 2 termos lá atrás, que é o microbit e o Arduino, né? O Arduino custa por volta de 30, 40 reais uma placa, né? O Arduino ele vem caindo o preço conforme o comércio vai conhecendo ele, né? A primeira vez que eu vi que foi na Bet Educar do ano retrasado, ele custava 400 reais. Então hoje está custando perto de 100 e você consegue achar até mais barato. E o Arduino ele é fruto de uma fundação italiana, né? Que os caras fizeram
um processador de tecnologia aberta, um processador aberto. Então, por isso que ele vai barateando, porque as pessoas vão aperfeiçoando e vão vendendo. Sim. Ninguém está querendo ganhar dinheiro com isso, ninguém está querendo ficar rico com uma tecnologia proprietária. Então, o Arduino, o segredo do Arduino é esse, ele é aberto. Qualquer um pode desenvolver um novo Arduino com componentes mais baratos, mais simples, e ele funciona. Bacana. Mário, acho que o papo está bem legal. Você quer complementar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma informação? Não, eu quero agradecer você, Serginho, pela oportunidade de lembrar aqui dessas coisas bacanas que eu vivi. E acho que Jundiaí tem tudo. Essa política de Jundiaí, da primeira infância, de apoio restrito, desde a gestante até a escola, a cultura, o brincar, eu acho que a gente tem tudo para pôr uma peninha aí de tecnologia nessa característica de Jundiaí, que eu acho que só serviria para melhorar cada vez mais. Legal. E assim, né? Para mim é um prazer conhecer você, né? Acho que eu te conheci já, você é adjunto dentro da secretaria, fui conhecendo a sua história por conta dos eventos que a gente fez junto, trabalhamos alguns eventos da secretaria e eventos externos também. É um prazer conhecer uma pessoa com esse know-how. Jamais eu imaginarei que um dia eu poderia estar sentado numa mesa conversando com um cara com vestido de Lego. Nunca imaginei. Vou fazer uma coisa, eu sou fã de Lego. Eu tenho casaco Lego, eu tenho mala Lego, eu tenho mochila Lego, eu tenho sacola de viagem Lego. Eu sou fã incondicional da Lego. Acho que esses caras são geniais, os dinamarqueses são geniais. Eu acho que a Lego é uma empresa mundial. Eu fui estudar um pouco da história dela, que ela começou caseira. Isso. Começou por conta da família mesmo, pegou uns bloquinhos de montar, depois ela foi desenvolvendo e virou a empresa que ela é hoje. Começou com blocos de madeira, né? Bloquinhos de madeira. Brinquedos de madeira. E depois eles desenvolveram essa tecnologia. Eu tive a felicidade de ir na fábrica da Lego, em Billund, na Dinamarca, 4 ou 5 vezes, por conta dessa participação nossa do SESI. A gente levava diretores de escola, levava diretores de educação para visitar. E eles têm lá um bloquinho de Lego que foi injetado em 1950. Ele tira um da máquina que saiu hoje, ele encaixa perfeitamente. Então, é uma tecnologia, parece simples, é um negocinho de plástico. Não é. Não é. Eu acho que tem muita engenharia por trás disso, tem muita tecnologia por trás disso. E ano passado eu estava estudando algumas ações, antes de receber o convite, sobre inclusão. Métodos de trabalhar inclusão dentro da tecnologia. A gente traçar metodologias que consigam atingir a criança de uma forma que ela entenda e consiga avançar. E eu achei um projeto que trabalha com Lego, com crianças com autismo. É uma coisa sensacional. É muito bacana. Olha, você pegou aí um tema que dá um podcast só sobre isso. É uma avenida que a gente tem aberta aí para percorrer com relação a essas crianças TEA e com TDAH, com altas habilidades, porque, e por incrível que pareça, não tem ninguém no mercado fazendo isso. Eu não conheço, olha que por causa do trabalho da prefeitura, que é extraordinário, no departamento de educação inclusiva, eu procurei gente que tivesse programas de robótica voltados para crianças com necessidades. Não tem. Tem estudos da Unicamp, tem um pessoal lá de Bauru, da Unesp, mas nenhuma empresa desenvolveu ainda consolidada, né? uma proposta educacional para as crianças. E é uma coisa que a gente pode até, quem sabe, no futuro pensar nisso. Você tocou num ponto extraordinário, Serginho. Ó, Karina, fica o convite aí, tá? Você vai vir também aqui pra gente debater, Karina. Isso aí. Karina faz um trabalho extraordinário, excepcional. O núcleo dela, a Joyce, é extraordinário o trabalho delas. Mário, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Serginho. Eu acho que a gente tem um assunto longo pra gente fazer ainda. Começamos um assunto, mas acho que a gente tem que deixar pro próximo podcast. Tá bom. Legal? Muito obrigado. Obrigado você. Pessoal, mais um podcast Pode Ser. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.